Nós podemos começar a nossa mesa redonda de hoje à tarde? Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema dessa mesa, que é trilhas de longo curso podem ser conectores de paisagem? Tá? Para isso, a gente vai contar aqui com a participação, a minha participação, eu vou ser mediadora, sou bióloga, bióloga da biodiversidade, trabalhei a vida inteira com espécies ameaçadas, parques, reservas, esses modelos de corredores ecológicos, mosaicos, etc. E a gente tem aqui os palestrantes, que são pessoas também que atuam fortemente na área. Então, eu vou apresentar para vocês o Samuel, que é mestre em Planejamento Territorial e Conservação da Biodiversidade, analista do Ministério do Meio Ambiente, atuando com elaboração e implementação de políticas públicas para a conservação da biodiversidade, em especial fauna ameaçada de extinção. O Samuel também é voluntário da rede, ele está num grupo comigo, eu sou coordenadora, esqueci de falar, de um grupo de pesquisa e meio ambiente da Rede Brasileira de Trilhas. Eu esqueci de falar também, eu sou diretora de pesquisa e meio ambiente, desculpa. E o Samuel, ele é voluntário nesse grupo, e também no Caminho dos Veadeiros, que ele trabalha lá intensamente como voluntário. A Márcia é bióloga, doutora em ciências biológicas e zoologia, possui muitas experiências exitosas, tanto no meio científico como na conservação da natureza. Ela atua muito lá no Parque Nacional Serra da Canastra, eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece, eu conheço. Eu encontrei com o pessoal da Canastra agora, estou encantada, estou doida para voltar lá. Desculpa. A Capivara. Na Serra da Capivara, quem não conhece, é maravilhoso. Lá perto tem a Serra das Confusões, então indico muito, tá? A Márcia é coordenadora do Sistema de Informação de Saúde Silvestre. Ela vai dar uma oficina, viu, gente? É muito bacana, que é o CIGELS, é um banco de dados participativo, as pessoas que estão fazendo trilhas podem ajudar a monitorar a fauna, ela vai falar sobre isso, muito, né? Aliás, a Márcia vem falando desde os anos 90, né, dessa questão de saúde e espécies silvestres, então ela tem uma grande experiência. E o Ricardo Borges, ele é engenheiro florestal, coordena a comunicação da Grande Reserva da Mata Atlântica, que é uma iniciativa que visa a conservação e o desenvolvimento no maior contínuo de Mata Atlântica do país, ali entre o estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. É uma parceria, por isso que é interessante, que é uma parceria entre diversas instituições, então ele vai falar sobre isso, como fazer um grande projeto de produção da natureza nesses termos. Tá? Ele vai também falar como podemos promover o uso indireto da natureza pelo turismo e recreação. Eu vou falar, antes dos palestrantes, gente, eu vou falar durante 10 minutos, cronometrados, tá? Então, se acabar o tempo, eu paro de falar. Que é, rapidamente, só alguns conceitos básicos, tá? Porque o que acontece num evento desse tipo? É multidisciplinar, cada um tem uma experiência, né? Então, às vezes, é bom a gente puxar para tentar todo mundo se fazer entender, não virar uma Babel, né? Próximo. Ah, não, próximo sou eu, cadê? Então, gente, o Pedro hoje apresentou esse slide aí sobre os pilares. Eu queria chamar a atenção que nós vamos falar só dos pilares aqui nessa mesa, que é instrumento de conservação. Tá? Então, a rede como instrumento de conservação. E, mesmo assim, a gente vai fechar, afunilar um pouquinho. Trilhas de longo curso como conectores da paisagem. Então, é esse o nosso ponto afunilado. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque esse potencial das trilhas, como conector da paisagem, ele está nas duas portarias que criam a política pública. Hoje o Pedro falou várias vezes, hoje, não sei se vocês estavam aqui de manhã, todo mundo? Pois é, ele falou várias vezes nisso, nas trilhas de longo curso como conectores da paisagem. Então, a gente vai discutir rapidamente o que é conectividade e por que essa importância. Que diabo que é isso que toda hora
é chamada a tal conectividade das trilhas. Bom, gente, quando a gente fala, eu tenho que voltar só um pouquinho, em conservação da fauna, da flora e dos processos ecológicos, da biodiversidade, a gente está falando uma coisa muito mais complexa do que conservar uma ou duas ou três espécies isoladamente. A gente está falando em cada espécie conservar toda a carga genética de um grupo para ele ser viável a longo prazo, porque bicho e planta é igual gente, se ficar num grupo fechado, tendo gerações atrás de gerações só naquele grupo, começa a aparecer doenças deletérias, etc. E tal. Quando a gente fala em conservação da biodiversidade, a gente considera também esse patrimônio genético. E a gente considera também a relação entre as espécies, inclusive do ser humano. Está eu ali, ó, há séculos atrás. Então, e a gente vê a relação entre as espécies e o meio, que vão dar nos processos ecológicos, de predação, de abelha fazendo polinização. Isso é tudo isso são processos ecológicos que mantêm a vida sobre a Terra. Mais recentemente, a gente chama isso, quando está fornecendo, esses processos ecológicos estão fornecendo alguns serviços, de serviços ecossistêmicos. O que é serviço? É simples, é o serviço que a natureza presta para a Terra e para nós, seres humanos, os maiores consumidores, né? Eu não vou ler tudo, mas é bom ter uma visão, porque esses serviços ecossistêmicos eles não entram na conta dos produtos. Então, por exemplo, no preço da mineração não vem quantificado o serviço que a natureza está prestando e que, às vezes, está sendo destruído pela atividade. E são vários serviços. E suporte quer dizer suporte da vida, é dar os nutrientes do solo, por exemplo. De provisão, é a produção da água, que depende de vida, depende de floresta. A regulação do clima, que depende de ter floresta também para manter. E aqui eu só queria chamar a atenção para o cultural, que é o nosso tema do Congresso, que junta com a rede, que é recreação na natureza. Isso é um serviço que o ecossistema nos produz. Todo mundo que sai para fazer uma atividade em contato com a natureza, ela está procurando uma natureza ainda com um certo grau de saúde, agradável. Como diz o Pedro aqui hoje de manhã, ninguém quer andar no meio do canavial, numa área totalmente erodida. Então, essa recreação na natureza é um serviço que a natureza nos fornece. Bom, eu estou falando de maneira assim, muito cartesiana, mas o tema é complexo. É complexo por uma série de motivos, principalmente porque o processo ecológico é pouco conhecido, às vezes envolve uma série de espécies, a gente não conhece todas. E, às vezes, dá errado, né? A gente tenta, né? Mas tenta fazer assim, eu vou introduzir uma lebre ali que vai comer fulano de tal, aí dá tudo errado, a lebre vira praga, não é não? Quer ver outro? Javali, que foi introduzido lá no Uruguai, que é uma espécie que não é nativa da América do Sul, que está subindo, já chegou lá na Serra da Canastra, competindo com os porcos domésticos. Então, isso acontece muito, né? Alguns processos a gente conhece, outros não, por isso que a gente é conservador. E conservador também porque a gente não conhece todas as espécies que estão na face da Terra, e muito menos até quando a gente pode ficar perdendo espécies. Ali eu dei um exemplo bem o mais básico de todos, que são uma abelha fazendo uma polinização. Tá? É um processo ecológico. A responsabilidade do Brasil, que a gente vê muito, estão querendo roubar nossa Amazônia, etc. e tal. Na realidade, o mundo fica de olho porque a responsabilidade do Brasil é muito grande. Tá? As espécies que a gente conhece, né, que estão de vida na Terra, 20% está aqui no Brasil. E 30% das florestas tropicais do mundo, que é onde tem muita biodiversidade, estão também aqui no país. Então, essa diversidade toda, a gente tem trilha na Amazônia, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, Pantanal, e cada um tem a sua característica e sua importância para a conservação da vida no planeta Terra. Infelizmente, está sendo ameaçado. A gente tem isso já como política pública, inclusive mundial. Os livros vermelhos são estudos de especialistas indicando, a gente está perdendo espécies.
E, basicamente, por causa da fragmentação do hábitat, que é a principal causa de perda. O que é a fragmentação? Essa foto aí ilustra bem. Essa é a zona da mata mineira, que a gente brinca que virou zona da moita. Então, é as moitas, sim, rodeado de pasto erodido, ali branquinho é um boi. Basicamente, o que é a fragmentação? Você vai consumindo o ambiente natural, que pode ser floresta, pode ser um campo rupestre, pode ser uma restinga, pode ser um cerrado, e você vai fragmentando. Você perde a conectividade, que está se falando tanto aqui nesse congresso. Para piorar, os fragmentos eles são bastante alterados no entorno, nesse entorno aí, é onde entra vento, aonde entra caçador, muda o clima, às vezes um anfíbio, que é um sapo, uma rã, não consegue viver ali. Então, você tem uma perda de espécies. Só para vocês verem, imagina, o mundo não é quadrado assim, mas imagina que esse alaranjado é onde as espécies são muito afetadas na borda da floresta. Quanto menor esse fragmento, olha lá, ele vai se tornando. E a gente tem muito no Nordeste, na região das canas, já espécies de árvores que estão. Árvores não, fragmentos que estão em pé, mas já perderam muitas espécies. A estratégia aqui é ampliar a conservação pelo aumento da conectividade. Então, é deixar de ter isso, que não é favorável, e começar a ter isso. Então, os fragmentos com possibilidade de trânsito de espécie. Esse trânsito depende da espécie em questão. Uma onça parda passa por esses fragmentos todos e procria e troca. Um lobo-guará, talvez. Um pequeno anfíbio já tem dificuldade. Depende muito da espécie. Então, a gente tem, toda vez que fala nisso, a gente tem que considerar as espécies que a gente quer. Agora, quanto mais conectividade, a chance de preservar mais espécies, principalmente as mais comuns, é muito grande. Isso tem vários, olha lá, os corredores ecológicos é um modelo, corredores de biodiversidade é outra forma de falar também essa estratégia de manter conectividade, corredores de fauna, tem pequenas diferenças, tá? E tem muitos modelos que seguem essa dinâmica. Reserva da biosfera da Mata Atlântica, aqueles projetão de corredor ecológico, corredor ecológico da Mantiqueira, mosaicos de unidades de conservação. Tá? Isso é uma forma de conectar, que o próprio Pedro apresentou aqui hoje. Aí é um túnel passando debaixo de uma estrada. E ponte, que ele também apresentou, que são o quê? No Brasil, teve primeiro ali no Mico-Leão Dourado. São estruturas muito caras, pouco viáveis, difíceis de fazer para o Brasil. Tá? A gente vê muito isso nos Estados Unidos e Europa. Então, meus caros, a gente, às vezes, está aí a conectividade com as matas ciliares ao longo dos rios, ligando os fragmentos, a forma de conservar é muito mais barato, né, e muito mais viável. Tá? Olha lá, atuando. Então, gente, a fragmentação é o oposto de conectividade, que a gente está falando aqui hoje, ligando ali os fragmentos com a mata ciliar. E, por último, eu queria dar o recado para vocês que a conectividade é um tema complexo. Eu falei aqui super rápido, eu devo ganhar um prêmio de recorde de falar tão rápido, né? Porque é um tema muito complexo. Vai depender de vários fatores, inclusive das espécies-alvo. Por exemplo, o mico-leão preto, lá no Pontal do Paranapanema, que o IP está trabalhando, sei lá, 30 anos, eles conseguiram recuperar a área. Então, já tem a conexão. Só que o mico ele é exigente demais, é aquela espécie. Eles não estão transitando ainda, porque eles precisam de uma mata que tenha oco nas árvores, para se refugiar, para reproduzir. Então, o tema é complexo, depende da espécie que você está considerando também. A criação de corredores não deve ser vista como uma panaceia que resolve tudo, né, todos os problemas envolvidos com essa perda de hábitat das espécies. Então, é um indicativo, a gente trabalha para isso, mas tem vários fatores que a gente tem que considerar. Tá? Conseguiu? Então, gente, dito isso, eu vou começar a chamar os nossos palestrantes,
E o primeiro vai ser o Samuel, que vai focar no planejamento e nas políticas públicas voltadas particular, essa conservação e recreação. Obrigada, viu, pessoal? Teste. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel Schweida, sou biólogo, mestre de geoprocessamento, também sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Espécies. Eu trabalho com a parte de políticas públicas, elaboração da lista de espécies ameaçadas, planos de ação para conservação. E trazendo aí um pouco da minha experiência no planejamento, conhecimento um pouco teórico também, e também um pouco de prática do que a gente já fez aí relacionado à conectividade da paisagem e trilhas de longo curso. Bom a gente lembrar da história da Alice no País das Maravilhas, né? Um dia a Alice foi lá para o País das Maravilhas, encontrou o gato no meio do caminho e perguntou, qual caminho eu devo seguir? E o gato falou, depende de onde você quer chegar. Eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer caminho serve. Então, quando a gente pensa em planejamento, em metas e objetivos, a gente tem que saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar. E aí, tendo em vista que a gente está falando de trilhas que conectam, que servem de instrumento de conectividade da paisagem, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer, né? Então, talvez o gato faria algumas perguntas para a gente, né? O que a trilha está conectando? Você está falando de conectar um vilarejo com outro? Você está falando de conectar um parque urbano, cercado, né, de uma matriz urbana, com outro parque dentro da cidade? Ou você está falando de ligar áreas com vegetação, né? Vamos falar aí, unidade de conservação, ou remanescentes, APPs, reservas legais. E outra pergunta muito importante, o que eu estou querendo ligar tem populações diferentes de uma mesma espécie? Né? Porque a gente até pode pensar, vou ligar um fragmento com o outro, mas eu estou conectando também populações. Eu estou dando o exemplo do unicórnio, né? Animal fictício, né, gente? Unicórnios não existem. Né? Mas é isso, eu estou conectando populações também? Ou eu só estou conectando áreas? Né? Eu sei o que tem nessas áreas que eu estou conectando? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Aí seguimos. Como a Gisela falou agora no final, para qual espécie ou grupo-alvo eu estou falando de conectividade? Estou falando de um invertebrado, que tem um potencial de dispersão de uma área para outra bem reduzido. Estou falando ali no número 2, um peixe rivolídeo, que tem algumas espécies que são anuais. Os rivolídeos vivem em poças. E aí algumas espécies, quando chove, alaga a poça, e aí os ovos eclodem, eles têm um ciclo de desenvolvimento super rápido, reproduz, bota ovo de novo, seca a poça, vira tudo ovo. Qual que é a necessidade de habitat, de conectividade dessa espécie? Hoje eu estou falando de um outro peixe um pouco maior, que se locomove pelos rios e pelas corredeiras. Que talvez a necessidade dele é um rio um pouco mais preservado, menos poluído. Ou estou falando de um passariforme, que tem uma capacidade de dispersão reduzida se comparado com um gavião. Né? Um carcará que já tem um hábito, uma espécie mais generalista, então não é tão sensível a alterações, ela tem uma capacidade de voo, de deslocamento grande e tal. Ou estou falando, sei lá, de uma ararinha azul, que é uma espécie que está extinta na natureza, né? Inclusive, dia 11 de junho vai ter a primeira soltura das ararinhas azuis, depois de talvez 30 anos que ela desapareceu da natureza. Mas é uma espécie, beleza, ela se desloca bem e tal, só que ela é super sensível, super seletiva em termos de onde ela faz o ninho dela, o que ela come, né? Ou estou falando de grandes mamíferos, como, por exemplo, a onça pintada, que tem uma capacidade de deslocamento grande na paisagem, que ela consegue utilizar áreas de pasto, ou até mesmo de lavoura, eucalipto, para se locomover de um fragmento florestal para o outro, enquanto às vezes talvez um passariforme não tenha esse potencial de se deslocar. Ou também, a gente sempre fala de fauna, mas as plantas também se dispersam. Né? Também existe redução da diversidade genética de plantas, dando exemplo aqui da araucária, né? Afinal estamos na época do pinhão, estamos falando da araucária aqui. Né? Será que a gente também não precisa pensar em conectividade para plantas? A gente só fala de fauna, fauna, fauna e as plantas. Né? A gente sempre esquece das plantas. Então, segunda pergunta que a gente tem que fazer. E aí uma outra pergunta. Por onde que a trilha passa? Ou a trilha vai passar? Por onde que a gente quer passar a trilha?
eu quero fazer uma trilha, chamar de trilha uma estrada no meio do canavial, ou sinalizar um acostamento de rodovia. A minha trilha é só um acostamento de rodovia, cruzando lavouras, 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 ou áreas urbanas. Que tipo de biodiversidade eu vou ter ali? Será que essa trilha ela vai realmente induzir a conservação, a conexão? Beleza, aí a gente vai aumentando aí, vamos para uma floresta plantada de pinos. Beleza? Já vai ter um ambiente florestal, mas é uma floresta, né, é monótono, né, só tem uma espécie ali. Você já vai ter alguns outros elementos que você não teria numa lavoura ou num pasto. Mas ainda assim, a gente não está falando de uma grande riqueza, se a gente comparar então com uma área de floresta né, preservada, uma floresta primária, uma floresta secundária aí já bem regenerada. Ou mesmo uma área de cerrado bem preservada, uma área de pampa, né? A gente tende a falar só de floresta, né? Mas a gente tem outros biomas que não são florestais. Então, quanto mais natural, eu vou ter mais riqueza de espécies, vou ter mais valor ecológico, vou ter mais opções ali de alimentação para a fauna, vou ter mais espécies ali se reproduzindo. Eu também tenho uma coisa que a gente chama de impedância, eu vou ter uma menor resistência, uma menor impedância de deslocamento para a fauna. E quanto mais pobre, né, mais monótona a paisagem, né, é inverso. Então, eu perco espécies e aumento a resistência. Então, coisas para a gente pensar no planejamento da trilha se a gente quer formar corredores ecológicos. Outra pergunta. Qual que é a largura ideal do corredor ecológico? Né, a gente pensa em corredor ecológico, a galera até hoje está discutindo, é uma coisa que não tem consenso na literatura. Resolução CONAMA tem uma instrução de que a largura mínima seja pelo menos 100 metros. Por quê? Para tentar diminuir o efeito de borda, conforme a Gisela explicou. Mas alguns autores já falam, não, seria interessante pelo menos 300 metros. Já alguns falam, não, tem que ser 1.000. Alguns estudos estão falando, não, pode ser que tenha que ser 7.000 metros de largura do corredor. Né? Então, mas por quê? Por quê? Questão de efeito de borda. Quais as espécies que eu estou avaliando? Né? Eu estou voltando para aquela segunda pergunta. Qual espécie que eu estou tratando? Que tipo de atividade antrópica está na borda desse corredor? Qual que é o tipo e uso de comportamento que vai ter nessa trilha? Então, esse aqui é um estudo que foi feito no Canadá, lá na região das Montanhas Rochosas, que eles avaliaram a largura estabelecida e a largura efetiva do corredor para 4 espécies de carnívoros. Então, lobos, pumas, urso preto e urso cinzento. E cada uma dessas espécies teve uma resposta diferente para as atividades antrópicas adjacentes. Eles avaliaram o uso recreativo e o uso residencial. Então, e para cada espécie teve vamos dizer, um gatilho de fuga. Esse foi o indicador que eles utilizaram. Qual que é a distância que aquela atividade provoca a fuga da fauna, né? O momento que começa a perturbar a fauna pode afetar o deslocamento e o comportamento, né, daquelas espécies. E aí a conclusão deles foi, tipo, de 400 a 7.000 metros teria que ser a largura dos corredores. Porque para cada espécie, uma espécie um pouco mais tolerante, outros já não são tão tolerantes. Então, e aí eles propõem alguns desenhos de trilha, trilha na borda, trilha no centro do corredor. Cada uma dessas opções vai ter respostas diferentes, vai ter influências diferentes no corredor ecológico. E aí é uma pergunta, a gente pega muito o exemplo da Appalachian Trail, porque a Appalachian Trail tem 30 metros de vegetação de cada lado da trilha. Será que esse é o ideal, né, para todas as espécies? Será que é o ideal para a nossa realidade? E claro, é melhor ter alguma coisa do que nada, mas será que se a gente tem a oportunidade, não vale a pena a gente estudar um pouco mais, pensar um pouco mais e fazer alguma coisa que tenha um efeito melhor, um resultado melhor? Vamos lá. E aí, com relação ao tipo de uso, a gente está falando de trilha para deslocamento pedestre, está falando de bicicleta, está falando de motocross, jeep, né? Uma pessoa andando na trilha vai perturbar muito menos a fauna do que uma pessoa ali com a moto, motorzão ligado ali o tempo inteiro, fora questão de erosão e tal. Até mesmo perda de espécies vegetais, porque aí você vai
a moto vai passando ali, vai cavando, aí começa a fazer as valetas, o pessoal vai, opa, vamos contornar a valeta, e aí você vai abrindo a trilha, daqui a pouco você tem uma avenida ali, né, e as espécies vegetais vão sendo perdidas, e com isso pode acarretar até perda de espécies animais. O novo instrumento do capeta, né, cara, a caixinha de som na trilha, né, cara, tipo, é uma coisa que, poxa, além de ser chato para o usuário, pode também causar perturbações na fauna. Então, fogueira, agora a galera, né, pandemia aí, todo mundo lembrou que existe natureza, todo mundo começou a ir para a trilha, e o número de usuários aumentou, mas não necessariamente a qualidade e a consciência da galera. Né? Aí, beleza, vai pegar fogo de novo nos parques aí, nas serras. Então, outra provocação que eu trago, né, para a gente como rede aqui. Né? A gente está falando muito sobre trilhas, abrir trilhas, sinalizar trilhas, mas a gente está pensando em ensinar o público que vai usar a trilha. A gente está pensando, de repente, num programa ao estilo Leave No Trace, né, que foi feito nos Estados Unidos ao longo de anos, foi sendo construído e pode servir de inspiração. Beleza? A gente tem um guia de conduta consciente, que é uma iniciativa muito legal, mas ele é um PDF que está lá escondido em algum lugar. As pessoas não acham, não acessam. Será que a gente não tem que pensar numa estratégia de comunicação, de ensinar as pessoas a como se comportar na trilha também, para a gente poder, de fato, que a gente implemente a trilha, implemente os corredores, e aí o usuário vai lá e taca fogo no corredor. O que adianta? Então, talvez seja um esforço que a gente tem que fazer paralelo a esse esforço de abrir e sinalizar trilhas. E aí vamos falando mais agora sobre garantir sucesso e implementar a trilha. Alguns estudos aí que tem disponíveis, por exemplo, essas guidelines da UCN, esse estudo que avaliou 30 anos de esforços para conservação e conectividade, eles chegaram a algumas conclusões de alguns elementos que as iniciativas que tiveram sucesso têm em comum. Então, alguns. Planejamento participativo, envolvendo governo, a sociedade. E aí a gente está falando aí de universidades, está falando de ONGs, está falando das comunidades que vão ser afetadas pelos corredores, ou no nosso caso, pelas trilhas. Embasamento técnico-científico. Independente do método usado para delinear os corredores, todos os que foram baseados em algum conhecimento científico tiveram mais sucesso do que, às vezes, iniciativas que tentaram fazer um corredor, mas a fauna não utilizou. Tem uns exemplos do Canadá, que o pessoal fez algumas passagens pela rodovia, e eles viram que os ursos não estavam usando. E continuando tendo atropelamento de urso. Porque daí depois eles foram entender que os ursos estavam atrás de um determinado recurso alimentar, que eram, né, os berries, as frutinhas, e esqueceram, e o pessoal não atentou a isso. Consideraram só a questão da vegetação e não consideraram a questão da biologia da espécie. As espécies focais, né, a gente já falou. Outro aspecto interessante, a continuidade dos compromissos e das lideranças. Conectividade é coisa de longo prazo. Né? Não é, beleza, plantei 5 árvores aqui, beleza, está resolvido. Não. Né? Essas árvores têm que crescer e quanto mais continuidade de lideranças, mais sucesso. Um arcabouço legal também, né? Se está previsto legislação que endossa a questão da conectividade, que prevê apoio para isso. O monitoramento de longo prazo também. A gente acha que só conectar, criou o corredor ecológico, está ok, mas você tem que saber as espécies estão usando, quais espécies estão passando, como é que está o comportamento das espécies ali nesse corredor. Para isso você precisa de recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos. Né? E aí, do planejamento, né? Como é que a gente poderia planejar uma trilha que de fato contribua com a conectividade, utilizando, né, os elementos daquelas perguntas que a gente fez ali anteriormente. Primeiro, um planejamento participativo. Você precisa envolver o pessoal da ecologia, da biologia, e já que a gente está falando de trilha, de turismo, precisa envolver o pessoal do turismo também. Né? A gente não pode ter uma equipe só de uma pessoa definindo uma estratégia, né, uma política que envolve tantos elementos, e como a gente já falou, uma coisa complexa. Não dá para a gente resumir, mesmo em alguns slides aqui, a questão da conectividade. E, de fato, utilizar ferramentas de informação geográfica. A gente está falando de uma iniciativa que ocupa um espaço, né, que ocorre no território. Então, para a gente estar falando de território, a gente tem que usar informação geográfica. Né, mapas, uso e cobertura do solo, localização de atrativos, pontos de ocorrências de espécies. Então,
E existe uma infinidade de dados públicos, gratuitos, que podem ser utilizados, e softwares gratuitos também, mas que alguns exigem um conhecimento maior do que outros. Mas eu vou dar alguns exemplos de como fazer se você não tem conhecimento de geografia, de GPS, né, tem algumas opções. Que aí estima como aqueles fragmentos, naquela disposição espacial, com aquelas distâncias entre os fragmentos, como que cada espécie interpreta. Então, eu posso determinar um deslocamento aí, mamíferos no Cerrado, 1.700 metros, exemplo. Quais são os fragmentos que estão ligados a 1.700 metros que seriam utilizados pela fauna? Aí tem uma outra ferramenta que é bem legal, que são os caminhos de menor custo, que é uma evolução da menor distância entre dois pontos, que aí eu sobreponho um mapa de custo, que eu coloco assim, área urbana a espécie não passa, a área natural ela passa com certeza, então ganha um peso maior. Aí as outras áreas, por exemplo, agricultura, alguma espécie pode utilizar essa área de agricultura, esse pasto. E aí eu crio um mapa de custo e o algoritmo roda e me dá um caminho de menor custo, que é a menor distância entre os dois pontos, com o menor custo acumulado. E a partir disso eu posso fazer redes de caminhos de menor custo, imaginando, a pergunta, se eu fosse uma onça, por onde eu passaria? É mais ou menos isso que a gente faz o computador pensar. E aí isso já evoluiu para a teoria de circuitos, que interpreta a paisagem como uma rede de circuitos elétricos, que você tem zonas de maior resistência e zonas de maior transmissão da eletricidade, vamos dizer assim. A eletricidade, a condutância, né, seria onde maior a condutância é onde mais provavelmente a fauna vai passar, de acordo com os critérios que você elencou, né? Você tem que ensinar o computador, né? Você vai calcular isso baseado nisso, né? Mas são maneiras que eu tenho de identificar as zonas de conectividade na paisagem. Tem alguns exemplos nos Estados Unidos de planejamento de trilhas utilizando teoria de circuitos. E aí, beleza. Tá, Samuel, eu não sei usar QGIS, ArcGIS, não sei nem o que é um shapefile, eu não sei usar um GPS e tal. O que eu posso fazer? Google Earth, software gratuito, intuitivo. Eu tenho imagem de satélite. Como é imagem de satélite, eu consigo localizar onde é que tem uma área natural, onde não tem. Eu consigo marcar os pontos ali. Eu sei que aqui tem uma fazenda do seu Joaquim, ali tem a igrejinha que eu quero que a trilha passe. Será que não tem uma estradinha no meio de uma área de floresta que eu poderia passar a trilha ao invés de passar no estradão, ou ao invés de passar no asfalto? Boa parte do caminho dos veadeiros ele foi analisado, foi planejado dessa forma. Aí só recentemente que a gente fez aquela a análise ali, essa do meio, né, que foi uma análise de caminhos de menor custo para ver a sobreposição. Então, vocês podem ver, a linha tracejada é a trilha do caminho dos veadeiros, de caminhada, e as vermelhas são as zonas de conectividade. Então, existem algumas sobreposições, mesmo sendo feito no olho, né? E aí, vamos acelerar aqui. Reverter ou prevenir? A gente fica falando de ligar fragmentos. Cara, mas às vezes tem áreas que ainda estão preservadas, não estão protegidas, tem uma trilha de longo curso ali e a gente vai gastar, às vezes, esforço conectando dois fragmentos que talvez já estejam conectados de forma funcional. Às vezes a onça, o cateto, o queixado, eles utilizam ali aqueles fragmentos e eu tenho uma área ali que ainda tem uma riqueza de espécies, que está desprotegida, né? Será que a gente não tem que, talvez, estudar melhor para ver onde é que a gente vai alocar os recursos? Porque a conectividade ela envolve os corredores lineares, mas também os mosaicos de uso da terra, as stepping stones, né, que são aqueles fragmentos ali que estão no meio de dois fragmentos maiores, né, podem ser um conector de paisagem. Meu tempo acabou. Posso só falar dessa? Beleza, vai fazer reflorestamento, não usa um alfeneiro, que é a espécie exótica invasora. Então, quais espécies vão escolher para fazer a recuperação das áreas degradadas, né? Vamos pensar, ali uma foto de um conector lá no Canadá, uma passarela para ursos lá. Bom, enfim, as trilhas elas estão sendo já abrangidas nas políticas públicas, no programa ProEspécie do Ministério do Meio Ambiente, e existem novas possibilidades aí, pagamento de serviços ambientais, as cotas de reserva ambiental, emendas parlamentares, atos normativos, criação de RPPNs. Então, tem muitas possibilidades. Desculpa estourar o tempo. Obrigado, foi ótimo. Muito ótimo.
Eu vou chamar agora a Márcia, ela vai falar sobre boas práticas orientadas para a saúde dos ecossistemas, mas dos seres humanos também. Tem que ficar aqui, né? Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer aí o convite ao Pedro, Gisela. É um prazer estar aqui com vocês, né, lá numa jornada longa, né, de bastante tempo. Tem que falar mais alto? Não. Tá bom. Eu vou falar sobre a saúde silvestre, a saúde humana, porque a gente se encontra nas trilhas, né? Eu vou assustar vocês de início, mas eu vou trazer depois algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida, né? Esse aqui é o nosso universo. Eu estou falando, basicamente, de alguns tipos de doenças que nós compartilhamos com os animais. Isso significa que não só os animais passam doenças para as pessoas, mas as pessoas passam doenças para os animais. Esse aqui é o nosso universo, né? É um trabalho de 2015, colocando a gente no nosso lugar ecológico, né? Como uma espécie generalista que compartilha diversos agentes infecciosos com grupos, né, claro, dos nossos animais domésticos, que são aqueles óbvios, mas animais também anfíbios e coisas que a gente nem imagina. E isso sempre foi assim, isso é um processo evolutivo normal do qual nós fazemos parte. O que muda, né, no tempo recente, a rapidez com que a gente se mobiliza no mundo, a nossa capacidade de dispersão por todo o planeta e ocupação de todos os espaços. E aí entra, né, aquele cuidado que a gente vai ter que ter nas trilhas, porque nós estaremos entrando nos lugares que normalmente não deveríamos estar lá, né? E que cuidados são esses? Né? É isso que a gente vai poder encontrar numa trilha. A gente vai encontrar pessoas na trilha, pegadas, fezes, animais ameaçados de extinção, bichos bacanas, mas a gente também vai encontrar vetores. Nós também vamos encontrar animais peçonhentos, né? Vamos encontrar outros grupos que estão naquele lugar e muitas vezes a gente não sabe como se comportar, como lidar com esses animais, ou como lidar com algumas doenças que podem ser provocadas por alguns vetores. E é importante que a gente saiba disso, né? E alguns dos nossos hábitos que acabam levando os animais a transformarem também o seu comportamento, a se tornarem agressivos, né? Essa é uma questão bastante importante e que a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Hoje, né, coronavírus nos mostrou, né, de uma forma não boa para a nossa espécie, que esse mundo pode fazer, a forma com que a gente lida com o planeta pode acelerar ou estimular que algumas espécies de vírus, bactérias, né, e outros rompam a barreira biológica e cheguem até os humanos. É o que a gente chama, né, os gringos chamam de spillover, a gente chama de transbordamento, de rompimento da barreira biológica. E eu acho que esse desenho mostra muito bem para a gente o que é isso, né? E como é que é importante a gente pensar isso no Brasil, no lugar onde nós estamos. Então, aqui é o exemplo de um javali, isso é uma preocupação nossa da saúde humana, é uma preocupação da pecuária brasileira, é uma preocupação da conservação no Brasil. Uma espécie exótica que chega com o seu agente infeccioso, seja lá ele qual for, que é capaz de infectar as nossas espécies brasileiras. Mas isso tem volta, da mesma forma que ele traz, ele leva, né, os nossos agentes infecciosos também. Mas existe uma coisa fenomenal da biodiversidade, que se chama efeito de diluição. Quanto mais biodiverso é um determinado ecossistema, nós vamos ter espécies que são boas amplificadoras daquele agente infeccioso, outras que simplesmente são refratárias e outras que vão amplificar muito mal. Então, quanto maior o conjunto dessas espécies, né, qual é a maior riqueza de espécies dentro de um ambiente, nós estaremos
mas protegidos por um serviço que a biodiversidade nos presta, que é diminuir a transmissão de doenças. Isso nunca entra na conta de ninguém, né? Isso não entra nas contas do valor dos nossos parques nacionais, do valor das nossas unidades de conservação e no valor das trilhas, né? Porque são elas que vão amortecer esse processo entre as nossas comunidades. É basicamente assim, né? Isso aqui pode ser um exemplo da febre maculosa, uma doença em São Paulo, tem muito disso, né? Transmitida a uma bactéria por carrapato. Carrapato tem em tudo quanto é lugar. Carrapato usa diversas espécies. À medida, né, que nós vamos perdendo essas espécies, vão sobrando aquelas que têm a maior capacidade de viver num ambiente degradado. E é claro que as espécies que têm a maior capacidade de se adaptar aos ambientes degradados são aquelas generalistas que são boas amplificadoras, como nós, por exemplo, né? Então, a gente também tem que se pensar veículo, né, desses processos biológicos, até o ponto que simplesmente só sobrou aquelas 3 espécies, e aí a gente tem os focos importantes, né, de algumas doenças. Ora, a gente, quando anda numa trilha, a gente tem que perceber, né, que nós podemos ser vetores de agentes infecciosos nossos para os animais, né? Então, a gente vai espirrar, tossir, né, as fezes, né, isso é sempre um problema que a gente tem, a gente vai dar alimento para os animais e a gente vai criar esse fluxo intenso, né? Então, essas são questões importantes. A gente já tem um caso de coronavírus recém-publicado nos peixes-bois, por exemplo, né? E a Maria está ótima. Enfim, como é que a gente pode monitorar e prevenir isso no Brasil? Eu acho que essa é a questão, a grande questão, né? Não é correr atrás do que aconteceu, mas o que todos nós podemos fazer para que não aconteça. E aí eu vou mostrar para vocês, né, um trabalho que a gente vem fazendo na Fiocruz, né? Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, trabalho com emergências e zoonoses, e isso já é uma preocupação da gente há muito tempo, né? Como é que a gente pode prevenir, como é que a gente pode conhecer aonde estão os animais e aonde pode haver alguma anormalidade nesses animais para que a gente atue antes. Hoje, são super comuns os trabalhos que vêm aparecendo aí do mundo inteiro, colocando o Brasil como um grande hotspot das grandes novas pandemias no mundo, né? Isso porque as pessoas fazem uma correlação direta entre a biodiversidade que a gente tem, né, de espécies vertebrados, né, principalmente, com micro-organismos. E a pergunta é o inverso. Por que nós não somos os grandes agentes de transmissores de pandemia no mundo? Não somos, porque nós ainda temos uma área conservada bastante importante, porque é o efeito de diluição que ainda nos protege. Nós hoje somos excelentes importadores de doenças. Importamos Zika, dengue, chikungunya, coronavírus, né? Um monte de coisas. Enfim, o que a gente vem trabalhando? E para fazer esse trabalho, a gente precisa da participação de vocês. Esse é o motivo de eu estar aqui, esse é o meu pedido de ajuda a vocês. Nós desenvolvemos o Sigel, um aplicativo no celular, a gente vai fazer uma oficina no sábado, espero que vocês possam estar com a gente. A gente acredita que qualquer pessoa nesse país, com o celular na mão, pode tirar uma fotografia de um animal vivo, morto ou doente, nos indicar algumas informações desses animais, né? Que tipo que ele é, quantos eu estou vendo, ele está doente, não tem uma fratura, não está, não, ele está sadio. Para a gente é muito importante saber onde os animais estão sadios. Essas informações, o aplicativo funciona offline, claro, porque a gente está no mato e ele precisa funcionar offline, né? Entrei na rede, eles geram pontos no mapa. Hoje, a gente tem algoritmos que identificam anormalidades nesses animais, o que geram alertas. Esses alertas, hoje, chegam direto para o Ministério da Saúde, no nível central, no nível estadual e no nível municipal. Por quê? Porque é o nível municipal, dentro do SUS, que tem que mobilizar a equipe para ir lá, olhar esse animal, investigar, fazer a coleta de uma amostra biológica, levar isso a um laboratório para saber do que ele morreu. E se a gente souber do que ele morreu,
hoje nós conseguimos correlacionar isso com dados ambientais e ecológicos. Hoje a gente está trabalhando com modelos genéticos de mais de 30 mil dados, fatores, para entender o que faz que uma doença ocorra num determinado lugar, né? E gerar modelos preditivos, modelos interpretativos. Ora, qualquer pessoa pode usar, e o que a gente quer é isso. Estou andando numa trilha, estou com o meu celular ali, eu tiro uma foto, põe informação, participe desse processo de vigilância, porque ninguém vai dar conta de fazer isso num país tão grande, até porque ninguém está o tempo inteiro lá, né, e as coisas acontecem de uma forma inusitada. O sistema ele é aberto, no mapa você pode clicar lá e ver todos os registros do Brasil, com as fotografias, clicou no ícone e vai ver lá todas as informações, né? E isso é uma coisa que também ajuda o pessoal das trilhas. Quais são os bichos que estão vendo aqui? Né? O pessoal que gosta de observar aves, o pessoal que gosta de ver uma ou outra espécie, vai ver o que está acontecendo, isso é muito bacana. Às vezes, para evitar o lugar onde um animal está procriando, enfim, né? Muitos usos diferentes. E aqui, né, uma das formas da gente usar essa informação. Quando a gente teve o surto de febre amarela no Rio, e eu vou falar um pouco mais da febre amarela para vocês, nós estávamos, o pessoal lá do Parnaso usa o Sigel para o monitoramento, né, para fazer com os voluntários e tudo mais. Nós estávamos muito preocupados com os muriquis, que são os nossos maiores primatas. E o que a gente vê? A gente recebe a fotografia dos muriquis dos escaladores, né, dentro, lá perto do dedo de Deus. Então, a gente pôde acompanhar essa espécie durante o surto e observar que ela não teve o impacto da febre amarela nessa espécie, como a gente teve nos guaribas, bugios, né, que morrem de uma maneira impressionante, e aos milhares no Brasil de febre amarela. A gente é parceiro do Caminho da Mata Atlântica, né? E hoje a gente participa, né, aqui do projeto do Caminho da Mata Atlântica, lá no Mosaico Central, né, do Rio de Janeiro, o pessoal utilizando, a gente vem fazendo diversas oficinas, é uma maneira da gente agregar a vigilância e o monitoramento participativo aos estudos de pesquisa. Essas coisas se complementam, elas não competem entre si, isso é importante, né? É assim que a gente vê as informações no sistema. Então, a gente tem todo o mapeamento pontuado no Google, o bicho que morreu, o que ele tinha, e a forma de geração do alerta para a saúde, mas também hoje já para a pecuária, né, e para alguns lugares importantes. Que resultados que a gente teve isso, dessa implementação? Quando a febre amarela começou a descer do sudeste do Brasil para o sul do Brasil, nós começamos a trabalhar com os corredores de transmissão do vírus, né, junto com a metodologia estabelecida por São Paulo, e a turma no campo, utilizando o Sigel e fazendo o mapeamento dos macacos mortos, porque os macacos morrem antes das pessoas de febre amarela, nós conseguimos identificar a área vermelha do vírus circulando, a área laranja, onde ele chegaria em 2 meses, a área verde, onde ele chegaria em 4 meses. Com isso, todo mundo se organizou, todas as pessoas foram vacinadas e a gente não tem mortes de pessoas por febre amarela no Brasil, a partir do uso do sistema, a partir do monitoramento dos macacos. E aí vocês vão me perguntar, e os macacos, o que a gente faz? A gente está testando a vacina para os macacos também, sabendo que, obviamente, nós não vamos conseguir vacinar todos os macacos do Brasil. E essa coisa vai aumentando. Isso aqui é Goiânia, onde nós estamos em 2020, diversos macacos mortos de febre amarela. Fizemos, né, todos esses levantamentos, ali é um mapa, né, colocando as áreas prioritárias que favorecem a ocorrência de febre amarela no Brasil, né, e não tem ninguém com problema, nenhuma pessoa morta de febre amarela aqui, porque a turma está atuando de uma maneira bastante importante. O que os nossos modelos estão nos mostrando? Que a fragmentação dos ambientes naturais aumenta a velocidade do vírus da transmissão da febre amarela, né? Então, esse processo de conexão, né, e a gente sempre fala, quanto maior a área preservada, melhor a gente vai ter esse serviço, né, da biodiversidade para a saúde humana.
Ah, ainda tenho tanto tempo, estou correndo tanto. Enfim. Fiquei com medo de você aí, com seus papeizinhos. Enfim, gente, ao final de cada ano, a gente faz a premiação dos 10 mais colaboradores do Sigel no Brasil. E é interessante a gente ver, né, que a gente faz os colaboradores voluntários. E aqui, cadê o Peterson? A gente tem o Peterson, que é o nosso embaixador, o cara que já botou mais de 1000 registros, está lá o Peterson. Né? Peterson ajuda aí nos treinamentos, nas trilhas, é o maior, né, propulsor, e é isso que a gente quer, né? A gente quer multiplicadores, pessoas que nos ajudem a fazer isso. Então, a gente tem as mulheres, o Gaspar, lá do Maflona, lá do Piauí, as unidades de saúde, né? O Jorge, aqui embaixo, nosso colaborador, que é um ajudante de caminhoneiro, e que hoje desenvolve todo um projeto na comunidade dele, né? Ele é também voluntário e trabalha e entendeu. E uma coisa muito legal, quando a gente recebe o registro do Sigel, a gente tem uma equipe de especialista que identifica as espécies e devolve um e-mail com aquela espécie identificada para as pessoas. É uma maneira das pessoas irem aprendendo o que ela tem ali. O Jorge mandava, tem fotos de aves maravilhosas, e ele mandava as fotos das aves e a gente devolvia para ele com as espécies. Hoje ele já manda o registro com a foto das espécies, porque agora ele virou lá um grande observador de aves. E é esse processo de colaboração, de conhecimento, de troca de saberes, que vai fazer com que a gente, de fato, consiga estabelecer planejamentos, políticas e tudo de conservação e de saúde. Né? A gente também tem as unidades de conservação e, recentemente, uma coisa muito bacana, a Defesa Civil de Campinas, né, identificou com o coronavírus que a emergência de zoonose seria um problema para ela. E aí ela começou a pensar, bom, mas isso vai ser um problema para mim e como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber onde estão os animais silvestres que vivem no meu município. E nos acharam, né, nesse processo. E falou assim, vamos fazer um projeto junto? Vamos fazer um projeto juntos com a saúde. Então, hoje, Campinas, Defesa Civil e Saúde tem um projeto, já capacitaram todo mundo. A gente tem toda a fauna silvestre de Campinas mapeada, com alertas, com identificação, com diagnóstico, tudo super bacana. E a gente já está aí avançando para outros municípios. Nós temos um boletim informativo online no nosso site, com várias coisas. Quem quiser, entra lá. A gente manda por e-mail, tem diversas informações. Né? Quem for fazer trilha na Antártica pode usar o Sigel, que funciona lá também. Né? E eu queria mostrar para vocês, a gente vai fazer na nossa oficina, a gente tem um guia que é Biodiversidade faz bem à saúde. Né? Isso aqui está online, disponível PDF. Acho que vocês, quando forem trabalhar com as comunidades nas trilhas, esse pode ser um material de bastante uso para vocês. Né? A gente fez toda uma parte onde existem cenários que podem favorecer as doenças, cenários que previnem as doenças, com uma história das pessoas que a gente coletou, que eu coletei ao longo de toda a minha vida no campo, né? A história dessas pessoas, e elas se veem aqui, acaba sendo um material muito interessante para quem não sabe ler, né? Porque com a figurinha aqui as pessoas conseguem se reconhecer, e isso é um desafio muito grande para quem trabalha no campo. Não adianta a gente publicar paper científico e todas essas coisas, como disse Samuel, isso vai ficar guardado em algum lugar que ninguém nunca vai ler. Né? Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida, né? Não os artigos científicos que eu publiquei lá. Enfim, e o porquê que isso acontece? Porque se a gente conhece por que essa coisa está acontecendo, a gente consegue prevenir. E uma série de dicas de prevenir. Isso é super importante para a trilha. Os mosquitos têm horário. Né? Quem anda na trilha em área de malária tem que prestar atenção que não vai andar, né, na hora do crepúsculo e do anoitecer, se enfia na rede com uma tela, depois disso sai e não vai ter malária. Né? Quem anda pelo meio do mundo e vai dormir do lado da fogueira, lá pela Chapada Diamantina, vai arrumar uma boa de uma leishmaniose.
Então, se souber, né, que entender esses processos, a gente se previne das doenças. E é isso que eu acho que a gente tem aí muita coisa boa para fazer junto com vocês. A gente está super à disposição, né, na Fiocruz para trabalhar, e eu espero que vocês sejam grandes parceiros nossos. Tá? Muitíssimo obrigada. Eu agradeço muitíssimo, Márcia, beleza? E agora vem o Ricardo, vai falar um pouquinho de uma iniciativa articulada com a rede Ricardo Borges. Obrigado, Gisela. Acho que está certo, né? Bom, pessoal, boa tarde. Sou Ricardo Borges. Também é um prazer enorme estar aqui, ainda principalmente dividindo a mesa com esse pessoal aí, né? Que super reconhecidos, né, nas suas áreas e com apresentações muito cheias de informação importantes para nós aqui. E, bom, a minha ideia hoje é trazer aqui para vocês um pouco da nossa experiência na Grande Reserva Mata Atlântica, que foi uma iniciativa lançada no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação de 2018, por um senhor chamado Inácio Jimenez, que é o autor do livro Produção de Natureza, desse conceito que a gente vai explorar um pouco mais em detalhe hoje. E ele que trouxe em primeira mão essa iniciativa, com um vídeo ao final da sua palestra sobre produção de natureza. E hoje, alguns anos depois, a gente tem o prazer de falar sobre produção de natureza, já com a iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica, em um outro estágio, né? Mas a gente quer, acho que falando de conexão de paisagem, como que a gente pode utilizar a questão do desenvolvimento das trilhas em prol da conservação da natureza, é muito importante a gente tratar disso. Márcia, você alcança, por favor? Isso, eu tinha esquecido. Obrigado. Bom, pessoal, então, assim como os meus colegas aqui, todo mundo fez uma contextualizaçãozinha, porque é importante, quando a gente vai tratar de um tema, a gente também colocar um pouco, né, o circular, onde que a gente quer chegar. E quando a gente trata hoje de produção de natureza e da Grande Reserva Mata Atlântica, a gente gosta bastante de tentar tirar um recorte do que é o nossos desafios atuais, o nosso mundo hoje, né, o que a gente o que está mais em voga, qual que é a situação que nós temos hoje em dia. Então, é natural a gente falar ainda de desafios enormes relacionados ao próprio desenvolvimento local. Não dá para dizer que os padrões e os modelos que já existem aí de desenvolvimento resolveram todos os problemas, porque não resolveram. Ou seja, tem um espaço enorme para a gente trabalhar outros modelos novos, mais modernos de desenvolvimento. Por outro lado, todo mundo sabe, não é novidade, isso apareceu em todas as outras palestras, a gente sofre de uma grave crise de perda de biodiversidade global. E isso se tem por diversos motivos, muitos deles também foram bem exemplificados aqui pelo Samuel e pela Gisela, né? A fragmentação da paisagem, a perda de hábitat, são coisas que são comuns hoje em dia em qualquer lugar do mundo, não é exclusivo da nossa situação aqui. Também estamos falando de um mundo onde as mudanças climáticas já são uma realidade já antiga, vamos dizer assim, e que é um tema que está cada vez mais sendo trabalhado nas mais diferentes esferas, né? E a gente também está falando de uma situação hoje que, diferente de outro momento da história, a gente já começa a tratar de falta dos serviços básicos, serviços ecossistêmicos. A Gisela comentou isso na primeira fala, né? A gente está falando de hoje, está faltando água, está faltando polinizadores, está faltando ar puro, né? E isso não só para a gente, para a sociedade como um todo, né? Então, a gente, vamos dizer assim, não tem mais a natureza, esses serviços ecossistêmicos, como um bem infinito, como foi tratado durante toda a história da humanidade. Hoje estamos tratando de um bem finito e que precisa de uma ação clara e direta para produzi-lo e garantir que ele exista em boa quantidade e boa qualidade. Por último, a gente está falando do Brasil, um país que claramente não está muito conectado com o seu próprio patrimônio. A gente está num país onde museus pegam fogo, onde a Amazônia pega fogo, onde o Pantanal pega fogo. Tudo pegando fogo, mas isso é só uma forma de falar, né, que a gente cuida muito mal do nosso patrimônio. As unidades de conservação são uma das melhores formas da gente garantir que esse patrimônio se perpetue. Mas a sociedade como um todo tem que se sentir e ser responsável por isso, né? O Brasil tem que se conectar mais com a sua identidade, com as suas raízes. E, por fim, talvez o ponto mais interessante ali seja o nosso recorte global. Hoje temos mais pessoas
vivendo em grandes centros urbanos do que na área rural. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas urbanas, né? E o que isso significa? São aquelas pessoas que abriram mão de uma qualidade de vida, talvez, de uma área rural, em troca de mais recursos, eventualmente, né? Essa é uma troca que se faz, mas as pessoas acabam querendo, sendo um público consumidor muito interessante para esse tipo de iniciativa que a gente tem, e a gente está trabalhando aqui hoje em dia, o caso das próprias trilhas, visitação em unidade de conservação, etc. E, com base nesse contexto, a gente hoje pode falar, diferente de outros momentos da história, de produzir natureza. Porque está precisando. Curitiba, por exemplo, a cidade de onde eu sou, está sofrendo já há anos de um racionamento de água, que aconteceu há pouco tempo atrás em São Paulo, que está acontecendo em diversos outros lugares. Por quê? Os mananciais já não dão conta da demanda que existe. Então, a gente precisa hoje falar em produzir esses bens. Se a gente não estiver ativamente fazendo isso, a gente não consegue garantir que as outras atividades econômicas que a gente tem estejam funcionando de forma devida, né? Então, esmiuçando um pouquinho mais esse conceito que parece bastante simples, porque ele precisa ser simples, né? A ideia da produção de natureza é mostrar para a sociedade como um todo que conservar a natureza não é antagônico a desenvolver. Muito pelo contrário, né? O desenvolvimento mais inteligente e mais duradouro, ele considera, na sua essência, a conservação da natureza como uma necessidade. E isso é um jeito muito mais moderno, quase ceguei alguém com laser aqui, desculpe. Bom, então a gente passa dentro desse diagrama, qual que é o conceito base da produção de natureza, que quem tiver mais interesse, pessoal, tem o Inácio escreveu esse livro, que é bem grande, até a página 70, mais ou menos, ele fala do conceito em si da produção de natureza, e depois ele entra mais em como gerir projetos de conservação eficientes, né? Mas, entrando mais em detalhe nessa parte teórica, a gente tem onde que dá para produzir natureza. Então, dá para produzir natureza em espaços públicos e privados, essencialmente protegidos. Então, as unidades de conservação estão na base desse conceito. E ele não pode ser um pequeno fragmento, como já foi comentado diversas vezes, não adianta a gente só ter pequenos fragmentos, porque eles já perderam grande parte da sua característica original. A gente precisa de grandes fragmentos conectados, ou, de preferência, que não sejam só fragmentos, sejam grandes contínuos, como mosaicos, corredores, etc. E quando a gente tem isso, a gente garante a existência do quê? De uma série de produtos que, hoje em dia, por conta dessa situação que nós temos de mundo, tem produtos com altíssimo valor agregado, que são o quê? Paisagens exuberantes. Temos clientes para isso, pessoas querem consumir paisagens. Pessoas querem consumir vida selvagem abundante, observadores de aves querem ver as espécies. Se é difícil de ver a espécie, não é um bom mercado. Se é fácil de ver a espécie, tem um bom mercado em potencial. Patrimônio cultural, não se dá para falar de ambientes sem falar das pessoas que nele vivem, e as pessoas que vivem, as comunidades tradicionais, que vivem em qualquer ambiente que a gente tenha, estão intimamente conectadas com a paisagem onde elas se desenvolveram, né? Não se dissocia uma coisa da outra. E, por fim, também um grande patrimônio histórico que nós temos, né, por todo o Brasil, e a gente conhece muito pouco. O Brasil, né, o brasileiro em si, se conhece, infelizmente, ainda muito pouco, e é nesses ambientes que a gente preserva esse patrimônio que a gente consegue se conectar com isso. Então, todos esses produtos, pessoal, eles estão, atualmente, em alta demanda. A pandemia aqui no Brasil acelerou demais isso. As pessoas que tiveram que ficar trancadas em apartamentos durante meses, muitos de vocês talvez, sabem a necessidade, não só porque a gente gosta de trilhas ou gosta de fazer paisagem, é uma necessidade fisiológica, é uma coisa que a gente precisa e que faz parte de uma questão de saúde pública. A gente ter à disposição das pessoas áreas para lazer, áreas para que elas façam as suas atividades com qualidade e segurança. Só que dá para dizer que o turismo é salvador da pátria, a gente vai garantir a conservação enchendo de gente em todos os lugares. Muito pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas atividades econômicas elas têm que ser pensadas num modelo, numa estrutura restaurativa, né? Mas o que é isso? Bom, é pensar em qualquer atividade econômica que não só não degrade aquele ambiente onde ela vai estar ocorrendo, mas ajude a preservá-lo. E daí temos vários exemplos. O ecoturismo talvez seja o mais clássico, porque, como eu comentei, há um guia de observação de aves. Quanto mais fácil de ver a espécie, quanto melhor a infraestrutura, quanto mais espécies você tiver, e quanto mais bem preservada for a paisagem, mais clientes eu vou ter.
mas pessoas vão estar interessadas em consumir aquilo que eu estou oferecendo. Enquanto o contrário, se a área estiver degradada, se tiver caça aparente, se não tiver os acessos adequados, eu não vou ter clientes. E eu não vou nem sequer poder cobrar um preço competitivo por isso. Então, vejam, é pura lógica de mercado, mas é uma lógica de mercado que colabora para os nossos objetivos de conservação da natureza. E não só o ecoturismo é o mais clássico, o ecoturismo talvez seja o mais abordado aqui no próprio livro de produção de natureza, mas se a gente falar na produção sustentável de alimentos, gente, claro, a gente está falando aqui do coração do Cerrado, a Amazônia também é outro bioma brasileiro que explora muito bem os seus produtos locais, mas se a gente fala de Mata Atlântica, quais são os produtos da Mata Atlântica? Um dos biomas mais biodiversos do mundo, quais frutas o brasileiro como um todo consome, o morador da Mata Atlântica consome? Então, é um mercado enorme em potencial que colabora. Se a gente pensar numa produção em agrofloresta, uma produção orgânica, por que não essas áreas, se elas fossem uma monocultura ou tivessem outro uso, elas iam colaborar muito menos para a conservação da biodiversidade do que se fossem outros tipos de produção. Outro ponto muito interessante é a questão de inovação. Só porque é uma área rural, uma área de floresta, quer dizer que não existe espaço para inovação? E é curioso falar isso agora, depois, por exemplo, da Márcia, né, Márcia, comentando para a gente desse incrível caso que é o Cisgel, né, que é uma baita tecnologia a serviço da conservação. Mas a inovação tecnológica necessária em ambientes como esse, em ambientes ainda bem preservados, como a Grande Reserva, como vários outros que a gente tem, é uma necessidade diferente da que a gente tem em grandes centros urbanos, por exemplo. Então, existe um espaço enorme para isso, e um mercado que pode ser ocupado, por exemplo, por jovens que moram nessa região e estão procurando oportunidades. E, por fim, é claro, a gente está aqui no Congresso Brasileiro de Trilha de Longo Curso, e a gente ter essas ferramentas como uma forma de atrair e levar as pessoas até esses atrativos, com qualidade, com segurança, né, com tudo o que é necessário. Tem protocolo para tudo isso. E quando você tem essa economia restaurativa, e a gente compara isso, quando a gente oferece, por exemplo, para governos, para pessoas com grande poder de decisão, ela é um modelo competitivo de desenvolvimento. Temos o modelo tradicional, que gera uma quantidade X e um tipo X de emprego, e a gente tem a produção de natureza, que tem por característica beneficiar um conjunto muito maior da sociedade, em especial os jovens, as pessoas. Hoje, o principal problema da área rural, na Grande Reserva de todos os municípios que nós temos aqui, é o êxodo de jovens. O jovem, quando ele quer ir para uma grande cidade, tentar empreender, ótimo, é super incentivado e ele pode seguir esse caminho. Mas se ele não quiser, se ele quiser ficar com a sua família, se ele quiser ficar perto dos seus amigos, se ele amar a área onde ele nasceu e for um município pequeno, ele não tiver oportunidade, aí não dá. Não dá. Essas áreas elas têm que continuar oferecendo oportunidades para essas pessoas. Então, o jovem é uma peça-chave dentro dessa lógica e desse processo. E quando você fala da produção de natureza, você está falando em alavancar o senso de pertencimento, a valorização da região. Né? Tem investimentos adequados, que às vezes não são aqueles investimentos enormes, que fazem uma grande obra, mas aqueles investimentos pontuais como trilhas, por exemplo, que você pode estruturar. E você ter essas comunidades no centro desse processo, fechando o conceito da produção de natureza com a sociedade a favor da conservação da natureza, porque é parte do modelo de negócio. Isso, no final das contas, é o modelo da produção de natureza. Isso não foi tirado da cartola. O Inácio ele não criou o termo produção de natureza, ele juntou uma quantidade de informações e angariou diversos exemplos por todo o mundo, alguns que a gente pode citar. Estados Unidos também deve ser falado em diversas, tem o Jim também, que vai palestrar com a gente aqui, tem os seus parques nacionais, especialmente, muito bem estruturados. E o fato deles receberem muitos investimentos faz com que gire uma economia no entorno dessas unidades de conservação que beneficiam enormemente as áreas de entorno. O ICMBio, todos os anos, vem fazendo também levantamentos de qual que é o impacto econômico da existência desses parques, da visitação. E é uma estratégia, criar parques, estruturar parques, investir em unidades de conservação, é uma estratégia de desenvolvimento, que de forma talvez um pouco mais correlata com a Mata Atlântica, pelo menos, né, temos a Costa Rica, que optou por esse caminho na década de 70, enquanto era um país agrícola. E
depois se estruturou como um dos principais destinos de ecoturismo do mundo e hoje vê a inovação tecnológica por conta de investimentos em educação, principalmente ultrapassando a própria, o próprio ecoturismo, o próprio turismo de natureza na sua matriz econômica. E o nosso exemplo mais próximo e que inspirou a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica é esse aqui, que eu não sei se algum de vocês conhece, a região de Esteros de Iberá, na Argentina, que era um ilustre desconhecido há pouquíssimo tempo atrás e hoje em dia configura entre um dos principais destinos de natureza que, como ponto mais alto, assim, conseguiu reintroduzir a onça pintada do zero. Então, é um caso bem interessante que vale a pena conhecer. E, por fim, gente, então, assim, só contextualizando o que é a produção de natureza, e a contextualização foi quase minha apresentação inteira, a gente entrar aí no case da Mata Atlântica. Eu sei que estamos aqui no coração do Cerrado, o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, se não o maior. O Brasil é o país que tem a maior riqueza natural do mundo. Como que a gente até hoje não usa a produção de natureza como algo que, de fato, seja um motor relevante para o desenvolvimento do nosso país, a geração de emprego e renda? Poderia ter uma participação gigantesca na geração de riquezas e a gente ainda aproveita muito pouco disso. No caso específico da Mata Atlântica, é o bioma que mais tem gente, é o bioma que mais gira riqueza, também 72% do PIB, e isso fez com que ela fosse terrivelmente fragmentada durante todos esses anos de ocupação. Mas, mesmo assim, continua sendo um dos ambientes mais biodiversos que nós temos. Então, isso aqui é a taxa de endemismo, né, da Mata Atlântica. Então, é uma taxa de endemismo incrível, porque ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, até o Paraguai, ambientes completamente diferentes, né? Então, gera uma peculiaridade nela. E aqui, para quem não conhece ainda, ou está entrando em contato com isso pela primeira vez, essa, pessoal, é a região da Grande Reserva Mata Atlântica, aquela ali, agora usando... Essa é a logomarca para representar esse território. São 60 municípios espalhados por 3 estados, né? Aqui temos Joinville, Curitiba, cidade de São Paulo. São 2,7 milhões de hectares de ambientes naturais contínuos que nós temos aqui, o que é uma raridade enorme para a Mata Atlântica como um todo. E temos mais de 110 unidades de conservação de praticamente todas as categorias existentes. Então, são números muito relevantes. E só nessa região, aproximadamente 1 milhão de pessoas vivem ou aqui, ou se a gente considerar a área de entorno, é muito, muito mais gente, né? Então, a gente tem uma situação dentro da Grande Reserva Mata Atlântica que é muito única hoje, mas que, vejam, não é o único remanescente contínuo de Mata Atlântica, é o maior, e a ideia é que tenham mais e que eles se conectem. Nesse caso, as trilhas têm uma importância gigantesca em fazer essa conexão de paisagem. Só que a Grande Reserva Mata Atlântica hoje, desde 2018, tem uma rede de apoiadores, que hoje eu não estou aqui falando como Ricardo, eu estou falando como Grande Reserva Mata Atlântica e seus cerca de 500 membros nos 3 estados, de pessoas que vão desde o pescador artesanal até os governos dos estados. Então, temos aqui o ICMBio, o Wagner está aqui junto com a gente, o pessoal da Paraná Turismo, o pessoal da Fundação Florestal, também, que são vários parceiros que ajudam a gente a concretizar esse território com potencial de união, né? Então, a Grande Reserva Mata Atlântica, como uma marca que foi estabelecida para essa região, ela busca angariar as pessoas em torno de um objetivo em comum, que é a gente aplicar a produção de natureza como principal vocação desse território. E é muito maluco falar isso, porque a gente está numa das áreas mais urbanizadas do país, do ladinho de São Paulo, Curitiba, e é isso que garante com que a gente tenha aeroportos internacionais, boas vias de acesso, que conectam essa paisagem que é uma floresta tropical, gente. Uma floresta tropical como é a Amazônia, a floresta do Congo, a floresta da Indonésia, né? Então, para terminar minha fala, eu vou aproveitar esse minutinho que me restou, eu acho que sobrou mais ou menos um minutinho, sim, para mostrar um vídeo para vocês. Eu vou fazer uma fala agora no Auditório 2, que vai ser a continuidade dessa, sobre o que já vem sendo feito nessa rede de apoiadores e com relação à trilha de longo curso. Mas eu queria terminar, por favor, com o vídeo de produção de natureza e deixar para você o vídeo da Grande Reserva Mata Atlântica. Tem mais um slide, eu acho? Não, já está passando.
Alô, alô? Bom, então, vocês podem ver que a comunicação também tem um papel relevantíssimo nisso, na Grande Reserva Mata Atlântica, assim como teve em Iberá. Quem quiser conhecer um pouco mais, nós estamos no stand junto com a Paranaturismo, estamos no stand junto com a Fundação Florestal. Temos alguns folders bem bonitos, quem tiver curiosidade em dar uma olhada. E eu gostaria só de deixar um último recadinho para... Tem um último slide, eu acho. Não tem? Acabou. Para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Temos vídeos lindos no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com atualizações do que vem acontecendo. E nosso website também, hoje com uma página de vendas de produtos ecoturísticos, e que logo, logo vai ter mais informações sobre a trilha de longo curso. Aqui os links para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ricardo. Bem, pessoal, a gente está quase terminando, vou abrir para umas perguntas para vocês, mas eu gostaria, já no final mais tumultuado, já agradecer a mesa. Eu acho que dá para dar uma pincelada boa do tanto que a gente pode juntar conservação, uma parte mais técnica, com recreação. Eu acho que não é incompatível, né? Esse discurso da incompatibilidade entre conservação e uso não interessa a ninguém. Eu acho que isso já ficou lá atrás, no passado, enterrado, né? E eu acho que, com as novas gerações e com a emergência que a gente tem de agir, de gerar recursos com a própria natureza, como o Ricardo colocou, de tomar conta da saúde, como a Márcia tão bem explicou, acho maravilhosa essa palestra dela. Eu sou suspeita, eu acho maravilhoso. E também o Samuel, ele colocou muito como que eles começaram, por exemplo, em veadeiros de forma simples, né, com imagem de satélite, como você, ao longo dos locais que puderem, podem ir sofisticando as coisas. Então, a gente aqui, claramente, com essa mesa, também queria demonstrar que dá para trocar ideias nessa área. Agora, um recado que eu quero dar para vocês é que, para trocar ideias, alguém tem que estar disposto a mudar de ideia, né? Então, assim, não existe mais aquele preservacionista, xiita. Isso é conversa, sinceramente, para boi dormir, coisa de quem a natureza não serve para nada e está mais a favor da destruição. Deixa eu ver o horário. Nós temos 8 minutos. Algum de vocês tem alguma pergunta? Se não, eu vou fazer a última pergunta para a mesa. Então, eu vou adiantando e pergunto para a mesa rapidamente. Por favor. Boa tarde, Marcos Cabral, gestor ambiental, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás e gestor em turismo. Eu só queria fazer uma consideração do que foi apontado, a gente considerando as várias situações, ou seja, os biomas nacionais. É ruim dizer e apontar que nós temos 24% de cerrado dentro da amplitude de 13 estados, né? Então, quando foi colocado os corredores de biodiversidade com as áreas de fragmento, que foi muito bem pontuado, a gente ainda tem uma deficiência muito grande no Cerrado, justamente pela área de ocupação. Então, quando a gente conjuga a área de ocupação, que é da cadeia produtiva, com o que ainda nos resta de áreas fragmentadas e unidade de conservação com a APP, esses 24% ele não quer dizer mais nada. E é justamente nesses menos de 24% é que a gente tem que tomar o cuidado de erradicação de doenças, porque vai estar tudo canalizado dentro do mesmo produto que a gente está querendo criar, né? Então, se você pensar numa gestão de segurança, a gente tem meio caminho andado. Mas se for pensar na gestão de áreas e de doenças, a gente tem muito que andar ainda, porque a gente não pode desconsiderar o Cerrado, mediante os outros biomas, como área de transição. Ao contrário disso, ele é o pai de todos, né? Então, a gente faz essa reflexão para que as várias pessoas que aqui estão, que tem um grande número que não é da região do Cerrado, contemporanize isso também, porque, ao mesmo tempo que a gente tem aquele aspecto de abundância,
nós não temos nada. Tá bom. Nós estamos perdendo no decorrer do tempo. Eu agradeço a sua colocação. Márcia, você gostaria de falar alguma coisa? A Márcia vai fazer um... Eu acho que você colocou uma questão muito importante, né? A gente sempre imagina e tem essa relação, né? E por isso que é claro que onde você tem, né, maior floresta e tal, você tem essas coisas acontecendo. E a impressão que às vezes a gente tem é que nesses campos cultivados a gente não tem nada. Isso não é verdade. Ontem eu estava em Brasília, a gente está trabalhando com todo um plano para queimadas, né? As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas impactadas pelo fogo, né? Impactadas imediatamente, porque lidam com fogo, e impactadas ao longo da vida, porque respiram, né, fumaça, respiram particulados, e hoje a gente tem estudos mostrando com evidência de câncer, e no ano de 2019, o Ministério da Saúde, com o SUS, gastou, só de cuidar do médico no hospital, R$ 1 bilhão cuidando das pessoas com problemas de saúde por causa das queimadas, né? Isso 1 bilhão de custo, mas não 1 bilhão de vidas, da qualidade de vida das pessoas. Isso vale muito mais do que 1 bilhão, né, que estão ali. Então, a gente tem que entender, hoje a gente vê na área... Toda vez que eu falo, essa pessoa fala, já reparou? Só comigo. E a gente hoje tem focos importantes nas áreas plantadas de grãos de hantavirose, porque a gente tem um aumento grande de produção de grão. Na época da colheita, fica muito grão no chão. Isso faz um aumento importante de população de roedores, e esses roedores acabam levando a novos surtos de doença. Isso nunca entra na conta do agro, sei lá o quê, entendeu? Então, assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento, é importante, né, que a gente tenha visão do futuro que a gente quer, né? E aí eu vou falar de uma coisa super importante. Está aqui a minha chefe do Parque da Serra da Capivara, onde eu nasci cientificamente, entendeu? E a gente tem lá um corredor entre a Serra da Capivara e o corredor da Serra das Confusões, que estão querendo plantar soja agora. É a hora de maior produção de mel do Brasil. Um mel de excelente qualidade, né? Porque não tem agrotóxico, não tem metal pesado, não tem nada. 1 quilo de mel no Piauí, dessa região, vale $2,86. 1 quilo de soja custa 26 centavos de dólar. E a gente precisa trocar isso? Não, a gente não precisa trocar isso. A gente tem excelentes oportunidades de fazer planos de negócio que vai sustentar a população, que vai ter biodiversidade, vai ter qualidade de vida, que vai ter tudo isso. Então, é uma questão da gente fazer uma visão nova do que é desenvolvimento. Existem soluções, existem milhares de soluções, né? A gente tem que, como ele falou, a gente tem que inovar e a gente tem que trazer os melhores conhecimentos, agregar os melhores conhecimentos para pensar em coisas novas e fazer esse país um país saudável, justo, né? Que é o que a gente quer. Eu estou falando isso porque há dois dias atrás a Fiocruz fez 122 anos. Né? A Fiocruz fez 122 anos, viu? Eu vi na internet, então, eu acho que até curti. 122 anos. Gente, nós vamos terminando. Infelizmente, a gente já pede desculpa, porque a gente teve que seguir o tempo, né? E nós estamos... Mas nós estamos por aqui, agradeço a presença de todos. Muito obrigada à mesa, vocês são maravilhosas e aceitaram o convite de estar aqui. Eu queria lembrar que a gente tem uma mesa aqui nesse auditório agora, que é como implementar e gerir uma trilha de longo curso, com a palestra de Rose Faria, Ricardo Henrique Câmara, Ivan Amaral e Júlio Meia, com a moderação do Bernardo Issa. E lá no auditório 2, para quem quiser, começa uma mesa de gestão de territórios através da implantação de produtos ecoturísticos, com William, Daniel, Ingrid e Ricardo Borges, Arlete, Ricardo, corre para lá, Ricardo, Arlete e Letícia, com a moderação da Thaís Teodoro. Ok, gente? Muito obrigada.